Eu acredito que tem muitas pessoas confundindo. Essa é a palavra, é uma confusão. Confundindo educação respeitosa com limites a serem impostos. Muito bom. Né? Porque nós viemos de uma geração, vamos olhar para trás, a educação dos nossos pais. Era aquela época em que era só um olhar. Lembra Já disso? estava resolvido. Eu não sei se tu pegou essa Muito. época, né, de o olhar do pai era o suficiente. Então não tinha muita conversa, tinha muitas vezes agressão física, né, a violência dentro do lar e também aquele olhar de direção que o filho já entendia e já se colocava no lugar, né? E hoje nós vamos falar sobre educação de filhos, vamos falar sobre o direcionamento certo que nós devemos dar para aqueles que nós tanto amamos. Quem está aqui comigo para falar sobre esse tema muito especial é ela que é pastora, terapeuta, está comigo aqui, pastora Thaís Nascimento. Seja bem-vinda, pastora. Olá, obrigado mais uma vez, Sou grata. Né? Mais uma vez. Eita glória. Sou grata por esse convite, poder estar nessa mesa e compartilhar de inúmeros temas, né, que nós podemos falar, não só à luz da palavra, mas também à luz da vida emocional e de tudo aquilo que a gente conhece aí ao longo desse tempo. Muito bom. E pastora, você que tem já um amplo, né, tem 2 filhos também, então pode falar muito sobre esse tema que é uma demanda que nós estamos vendo que o mundo está se perdendo, que é a educação de filhos, que é a forma de como conduzir os filhos. E a pergunta que eu quero começar com a pastora é: será que os filhos mudaram ou são os pais que são frouxos demais? Desafiador esse tema, né? Porque eu acredito que para o ser humano, um dos maiores desafios é criar filhos. Sim. Mas aí vamos trazer aqui uma atenção a esse respeito, né? Qual o pai ou a mãe que vem com um manual explicativo como educar filhos? Sim. Hoje nós temos filhos adolescentes, o Jonathan de 16 anos, a Yasmin de 14, e quando eles nasceram, nós fomos aprendendo a educá-los, né? Com aquilo que nós acreditávamos, com a palavra nos orientando, com aquilo que com vimos, as crenças também que nós trouxemos dos nossos familiares, dos nossos pais, da nossa casa. Então, esse conjunto de informações começa a nos direcionar para criar esses filhos. Perfeito. É Então, esse tema, eu acredito que a gente precisa começar a abordá-lo sem trazer nenhuma culpa para os pais na questão de, tá sendo feito errado, né? Claro que nós precisamos trazer muito consciência a respeito desse tema, mas sempre entendendo que nenhum pai, nenhuma mãe tem manual explicativo para a educação de filhos. Sim. E aí, então, a partir disso, o que está acontecendo nessa geração? Eu acredito que tem muitas pessoas confundindo. Essa é a palavra, é uma confusão. Confundindo educação respeitosa com limites a serem impostos. Muito bom. Né? Porque nós viemos de uma geração, vamos olhar para trás, a educação dos nossos pais. Era aquela época em que era só um olhar. Lembra disso? Já estava resolvido. Eu não sei se tu pegou essa Muito. época, né, de o olhar do pai era o suficiente. Então não tinha muita conversa, tinha muitas vezes agressão física, né, a violência dentro do lar e também aquele olhar de direção que o filho já entendia e já se colocava no lugar, né? E aí essa geração foi crescendo e se tornando pai e mãe também. Perfeito. Com aquele sentimento no coração de que sofri muito com isso. Fui muito agredida, fui muito agredido. Lá em casa era a ferro e fogo, né? Como aí uma abordagem que eles Escreveu, falam. não leu, o pau comeu, como diz o outro. Isso. é empurrado goela abaixo, é isso aqui, deu. Com meu filho vou fazer diferente. Só que aí, o que acontece? Eu faço completamente diferente. Sim. E esqueço também que a educação assertiva, ela é envolvida de afeto
e limites. Perfeito. Então, o que está acontecendo muito hoje que nós estamos identificando, né? De verdade, a ausência dos limites. Apenas afeto, apenas conversa, apenas aquele acolhimento e a falta dos limites e da direção. Então, é essa confusão que a gente tem visto nesses dias, né? E o que eu penso que nós precisamos encontrar? Que caminho que nós precisamos encontrar? É o caminho do equilíbrio. Perfeito. Porque tudo que é desequilibrado gera doença. Tudo que é desequilibrado gera doença física, emocional. É como tu falou ali, é porque o extremo, todos os extremos é ruim. Todos os extremos são então, ruins. assim, as pessoas, querendo ou não, elas, não teve nada de bom na minha educação. Aqui que tá o grande erro, né? Porque alguma coisa boa teve. Então, quando você pega e anula completamente a educação que você teve dos seus pais, a forma que eles agiram com você, por mais que muitas vezes tenham conhecimento, né? Porque era na agressão, era em bater. Aí você diz, não, eu não quero nada disso aqui, eu quero fazer do meu jeito. E o que pega é que o nosso jeito muitas vezes é o pior jeito. Porque daí nós estamos gerando filhos molengas, né? Filhos que na realidade não têm os limites, conforme você falou, né? É a falta desses limites. E, na verdade, isso é de forma inconsciente, né? Então, quando eu tenho... na verdade, é uma educação a partir dos meus traumas emocionais. Que vão gerar filhos que não têm limites. Filhos que não entendem a direção. Filhos que não respeitam. É aí que tá. É entender. Eu educo a partir de traumas emocionais? O que é isso? Quando eu olho para minha educação agora com o meu filho, eu penso, não vou fazer nada do que o meu pai fez lá porque me feriu demais. Só que muitas vezes nós aí tiramos tudo, como tu falou. É exclusão geral. Né? Não, mas o que teve de bom lá? Vou manter o que teve de bom. Perfeito, é isso. E o que não foi, eu vou buscar um equilíbrio, um aprendizado. Eu vou buscar me desenvolver também, aprender a educar o meu filho, buscar direção também com quem educou e teve sucesso, né? Está tendo sucesso com isso, porque de verdade é um tema desafiador. Pois é, pastor, e o que mais me assusta é que eu vejo alguns pais olhando para os filhos que são crianças ainda. São crianças ali, eu sempre costumo dizer que o filho, ele é o reflexo de quem nós somos. Então, assim, é uma criança que nasce para o mundo, né, sem nenhuma informação. Com um chip em branco. Em branquinho. Então, nós que vamos colocando ali neles o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado, o que come, o que não come. Isso. E aí eu tô vendo alguns pais olhando para os filhos, depois eles crescerem um pouquinho, 6, 7 anos, olhando e dizendo assim, meu Deus do céu, essa criança, eu não consigo com essa criança. Aí eu fico nessa dúvida, entendeu? Porque assim... Será que um adulto, ele não consegue com uma criança? E aí tá jogando uma responsabilidade para cima de um filho, dizendo assim, ai meu Deus do céu, esse filho, como é que... Sendo que nós que geramos esse serzinho, vamos assim dizer, né? E aí, muito bem colocado a questão, então, aquela criança, ela recebe tudo que ela precisa dentro do contexto familiar, né? No seu contexto familiar. Então, ela desenvolve ali crenças, valores, princípios, percepção da vida. Então, o óculos que ela vai usar para enxergar muita coisa vai desenvolver dentro do contexto familiar. E quem está ali dentro do contexto familiar? Pai, a mãe, os familiares. E aí, de duas formas, essa criança vai desenvolvendo essa personalidade. A primeira a gente chama de comportamento reproduzido, que é aquilo que a criança vê e ela vai aplicar igual. Então, todo comportamento que a gente vê numa criança, diz, meu Deus, da onde que tu aprendeu isso? Em algum lugar ela viu aquela cena. E ela tá só replicando aquilo que ela produziu, né? Que ela viu, então ela tá reproduzindo. E também a questão da interpretação.
né? Quando uma criança interpreta o ambiente. Muitas vezes sem falar nada, os adultos não falam nada, mas a criança assiste muitas cenas e ela interpreta o ambiente. É assim que eu tenho que me comportar, é assim que a vida acontece, é assim que eu preciso enxergar as coisas. E a partir dali, então, vai desenvolvendo um ser humano. O que acontece nesse contexto, então, quando os pais chegam já nessa idade de 6, 7 anos e já parece que perderam o controle, perderam a mão da criança. Perderam o controle, sim. né? Com esse medo, com esses desafios. Porque muitas vezes eles estão lidando com os seres menores, mas que são iguais a eles. Que estão tendo comportamentos iguais, que estão falando assim igual aprender com os pais. Então, muitas vezes começa a existir esse choque por conta de que aquele ser é um serzinho igual a você e você não sabe lidar com você mesmo. É o desafio. Esse é o desafio. Você não sabe lidar com você mesmo. Eu tenho um testemunho sobre isso, né? Um depoimento na minha vida pessoal mesmo, que eu falo de forma firme. Né? Então, eu não sou aquela pessoa toda meiga, gentil no falar. Então, eu tenho que policiar muito, né? Por conta da liderança, do posicionamento, a forma que eu falo. Sim. E aí, quando eu tive filhos, nesse início, a gente não tem muito conhecimento, né? Eu ainda não trabalhava com isso. Então, eu era dessa forma que eu falava com eles. Às vezes, uma forma mais firme, mais ríspida. O que começa a acontecer com a minha filha, então, quando ela começa a sentir que ela é um ser humano e que ela pode dar opiniões, que ela pode se posicionar, ela começa a falar da mesma maneira comigo. Sim. No mesmo tom comigo. Só que aquilo para ela é completamente normal. Ela não tá falando de forma grosseira, ela não tá falando de forma desrespeitosa, ela tá sendo quem ela é. Sim. Só que aí, nesse papel de mãe e filha, quem é responsável? A mãe. A mãe. Quem é a adulta da relação? Sim. A mãe. Agora, eu preciso cada vez mais ser transformada na minha forma de falar, para que eu possa também ajudar a minha filha. E também, muitas vezes, quando ela tá se posicionando, quando ela tá, né, colocando as ideias dela, entender que ela não tá querendo mandar, que não é uma ordem, mas ajudar ela a lidar com isso para que a gente tenha um relacionamento saudável. Aí que começa a acontecer o grande desafio dos pais. É que naquele momento, com 7, 8 anos, em que a personalidade tá ali, tá gritando, e é um ser que tá replicando as tuas ações, tu já não consegue mais lidar com aquilo ali. Sim. E aí o desafio se torna aquilo que deveria ser algo fácil e prático de ser conduzido na família, acaba sendo um caos instaurado completo. Dentro de casa, né? Já chamou todo mundo para vir para a sala? Ainda não. Tá esperando o quê, Brasil? Chama todo mundo para vir para a sala, porque hoje o assunto aqui está muito bom e realmente vai trazer conhecimento, vai trazer sabedoria para a sua vida. É o que nós precisamos para viver realmente um processo de renovação na nossa mente. Então chama todo mundo aí. Esse programa é um programa exclusivo para as famílias. Então chama todo mundo e vem para cá. E eu quero mandar um abraço para todos os nossos amigos telespectadores, pessoas que param na sexta-feira para assistir o videocast novamente. Muito obrigado pela sua companhia. Eu me sinto lisonjeado poder entrar na sua casa ou onde quer que você esteja, né? Porque também tem o canal do YouTube que você me acompanha lá, que é Dione. Se não ainda, escreve aí, Dione Nascimento Oficial. É só você entrar lá que você vai ver o programa todos os dias para você poder realmente ver esse processo na sua vida. E eu quero agradecer a todos vocês que param para nos assistir aqui. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando você poderosamente. Também quero agradecer aos nossos amigos apoiadores, pessoas que estão investindo no nosso programa para que nós possamos entrar aí na sua casa e realmente toda sexta pegar você pela sua mão e ajudar você a viver essa transformação na sua vida. Já são quase 4 anos que nós estamos aqui e somente por Deus que nós estamos aqui, pelos nossos amigos apoiadores. A você que deseja, eu quero comprar peças, acessórios para o meu caminhão. Pastor Johnny, aonde que eu vou?
Então eu vou dizer para você, vai ali no Calibra Acessórios, que fica aqui na BR 101, no bairro Morrotes, em Tubarão. O telefone para contato é 3628-1414. Chegando lá, fala que viu no videocast novamente, vai ter preços e promoções especiais para você. Está aqui comigo hoje, ela que é pastora, terapeuta. Nós estamos falando sobre criação de filhos, essa geração que nós estamos vendo agora se formando. Então vai ser muito, ou melhor, já está sendo muito bom esse programa e eu tenho certeza que vai ajudar muito você a ver essa transformação dentro da sua casa. Porque o que Deus tem para fazer é de dentro para fora. Pastora Thaís, deixa eu fazer outra pergunta para você. Eu vejo que hoje em dia, uma das coisas que os pais fazem é o quê? O filho é uma criança, né? Uma criança que quer brincar. E eu sou criado, a gente foi criado na geração da rua. Né? Então a gente gostava de ir pra rua, a gente chegava do colégio, chegava meio-dia, almoçava e à tarde, ficava a tarde inteira, quase noite, na rua, pulando, brincando, chegava em casa todo machucado, mas não tinha problema nenhum. Né? A mãe dizia, toma um banho que vai sarar e tá tudo certo. Pois bem, essa geração de hoje, eu vejo que qualquer coisa os pais pegam o abençoado celular e já pega, filho. Fica aqui, é melhor tu ficar dentro de casa comigo, estou te vendo, ficar no celular do que tu tá na rua com as outras crianças. Isso é bom ou é ruim para a geração, pastora Thaís? Isso não é bom. Não é bom. A geração da rua, do brincar do pé na bola, do peão. Hoje a gente quase não ouve isso, né? É raro. O alerta que nós brincávamos. Então, hoje, os pais estão usando as telas como uma ferramenta de entretenimento para as crianças, né? E o quanto é perceptível, claro, que quando você coloca um celular, uma tela na mão daquela criança, nem parece que tem uma criança ali. Só que já é comprovado cientificamente que enquanto a criança está ali nas telas, né, o próprio cérebro daquela criança está sendo comprometido, o desenvolvimento cognitivo, as relações daquela criança. Então isso é isso é muito ruim para uma criança, né? Os pais precisam limites, é o que nós estamos falando aqui. É o que é necessário para essa geração. É uma educação respeitosa com limites. Então eu vejo muitas mães falando, mas é tão difícil, quando eu não uso as telas, eu não consigo lidar com ele, eu não consigo lidar com ela. É exatamente o principal, o núcleo principal que afeta as relações, que é a distância. Porque existem muitos pais presentes fisicamente, mas distantes emocionalmente. É isso que está faltando para esse tempo. Essa presença, essa atenção, é esse olhar, é entender o que a minha criança, o que o meu filho precisa, qual é a necessidade dele, é estimular ele. Hoje, sabe o que está acontecendo? Muitas crianças estão atrasadas no estímulo cognitivo por conta das telas. Né? Então, aí existem muitas orientações, alguns, né, especialistas já da área da saúde falam que só acima dos 10 anos e ainda é muito supervisionado, porque aquele adolescente, né, ali quando passa dos 13, 14 anos, aquele adolescente ele também precisa de supervisão, né, nas redes, porque ali tem de tudo, contato com inúmeras pessoas e muitas coisas podem acontecer ali. Sim, e por falta de limite, até você colocando, eu vejo que o que está acontecendo? Por falta de limites, eu dou a tela para o meu filho. E aí, quando eu vou tirar a tela dele, né, aí ele fica revoltado, ele quer brigar, ele quer... Mas as isso crianças traz... ficam mais... Por quê? Muito bom tu ter colocado, Sim. porque as telas, elas geram ansiedade. Olha só. Quando tira as telas, ali vem o tédio, porque eu não quero ficar no tédio, eu quero estar... Porque enquanto eu tô ali nas telas, o meu cérebro tá entretido. Ele tá concentrado no desenho, no jogo. E aí eu vou ter dificuldade de uma vida fora tela, de uma vida pós-tela. Os pais que têm crianças, né, até 6 anos e fazem esse acompanhamento, eles já conseguem perceber a diferença da criança quando ela é exposta à tela e quando ela não é. Sim, mas as crianças, em relação a isso, é um mimo dos pais
elas estão sendo muito mimadas em relação a isso? Tipo assim, o pai faz porque não quer que ela chora. Eu vou dar pro meu filho a tela porque senão ela vai ficar ansiosa. Isso não tem gerado realmente vamos dizer assim, esse desconforto no sentido do que, não, vou fazer porque é um mimo para ele, então eu vou deixar ali e na realidade está criando uma criança mimada, né? Sim, na verdade, quando quer soltar porque já é um mimo, é porque já perdeu o controle há muito Olha tempo. só. Eu vejo que hoje os pais estão liberando as telas em excesso por conforto. Para não haver incômodo. Sim. Para a criança não incomodar. Então, eu tenho que fazer as minhas atividades, eu vou dar a tela para a criança ficar concentrada enquanto eu faço as minhas atividades. É o caminho mais fácil. Mais fácil. É aí que tá. Então, é o caminho mais fácil. E hoje nós estamos numa geração que busca o caminho mais fácil. Na verdade, é o caminho rápido. É o caminho para agora. Resolve agora. Sem a paciência de educar um filho. Porque é muito diferente um filho, né, crescer no lar com um pai ausente, ali trabalhando, vivendo, e a criança nas telas, do que tu parar e dar atenção para educar aquele filho. E aí o que acontece? Quando nós não conseguimos educar dentro de casa, a gente já começa a pedir auxílio na rua. Tem muitos pais que chegam para nós como pastores e até para mim como profissional. Sim. Pelo amor de Deus, tu me ajuda que eu não sei mais o que fazer. Quantos pais que pedem para nós conversar, né, às vezes com os adolescentes, conversa para ver se ele entende, se entra na cabeça. Mas aonde que foi perdido, Sim, né? sim. Esse controle? Foi lá dentro do seio familiar, quando faltou essa escuta ativa, esse olhar no olho, entender o que estava acontecendo, impor os limites sem abrir mão. E é difícil colocar limites. Então aí eu vejo, Thaís, uma troca de valores. Ou seja, parece que os filhos estão mandando nos pais. Os pais eles estão ficando meio que aquém dos filhos. Então o filho diz, eu quero isso. O pai diz, tá bom. O filho diz, eu quero aquilo. Aí o pai diz, não, esse não. Aí traz ansiedade, crise de pânico. Esse não, que realmente é a falta de limite que acontece dentro das famílias, parece que teve essa inversão. Os pais agora estão tendo que obedecer os filhos. Sim. E isso não é nem um pouco saudável para uma família, não é? Com certeza. E aí, quando acontece isso, é porque em algum momento esse pai, ele cedeu. Cedeu. É comprovado cientificamente que na fase dos 2 anos, olha só, gente, um bebê de 2 anos. Tu olha pro bebê de 2 anos e tu diz, meu Deus, que coisinha mais guti-guti, que coisinha mais linda. Mas é exatamente nessa fase que eles são todos lindinhos, que a gente pensa, não escuta nada, não ouve nada, não aprende. É uma esponja. É uma esponja, tá observando tudo, tá aprendendo tudo. E é exatamente na fase dos 2 anos que eles passam pelo teste, que eles fazem os pais passar pelo teste do limite. Eles começam nos 2 anos já a entender até onde eles podem ir com aqueles pais. E aí, muitas vezes, ali nos 2 anos, é uma fase que muitos pais têm dificuldades de se posicionar. Né? E eu trago muito essa responsabilidade para o homem. Porque o homem tem esse papel dentro do lar de estar posicionado nas regras do lar. Sim. O homem tem o papel de direcionar aquela criança. É por isso que uma família constituída de forma saudável, a mulher entende o papel dela e o homem entende o papel dele. Então, a mulher, qual é o papel da mulher na educação? É o colo, é o acolhimento, é a validação das emoções, né? É o cuidado, né? É o cuidado. E aí o papel do homem? O papel do homem é a direção. Segurança. É o enfrentamento, é a segurança. A combinação dessas duas coisas geram emoções saudáveis. E esse assunto agora, nós estamos tratando aqui, tem sido realmente uma pressão para muitas famílias, que é o quê?
como educar os filhos, como apresentar o caminho correto para eles, como dar uma direção certa. Então, se você está precisando ou conhece alguém que está precisando, envia para as pessoas, chama ela para vir assistir com você, porque eu tenho certeza que essa família vai ser transformada através da sua atitude. Gente, eu quero agradecer a mais um amigo apoiador do nosso videocast novamente, ao Camilo Motos, que fica aqui na BR-101, também na cidade de Capivari de Baixo. Das menores às maiores cilindradas. Se você está precisando, preciso comprar uma moto, eu preciso realmente, né? Agora estamos ouvindo aí que a gasolina vai aumentar um pouco mais. Então, faça alguma coisa diferente. Então vai ali no Camilo, diz que você viu no videocast novamente. Ele vai fazer de tudo para que você saia com a sua moto de lá. Obrigado pela parceria, Camilo. Que Deus abençoe você poderosamente. O Instagram dele é camilo.motos. Thaís, qual tem sido o erro que os pais estão cometendo na educação dos filhos nos dias de hoje? Interessante que a gente encerrou o bloco anterior falando sobre isso, né? A gente poderia pontuar essa questão de inversão de papéis, né? Eu acredito que cada família tem uma história, cada pessoa individualmente, antes de ela ser pai, antes de ser mãe, a pessoa tem uma história de vida, né? Então, geralmente, eu tive uma história difícil de vida, eu vou ter dificuldade também de lidar com a próxima geração. E entendendo essa questão dos papéis muito claro, é importante já para começar. Eu vejo que em tudo na nossa vida nós precisamos renovar a nossa mente. Ótimo. Em tudo, né? Então esse programa ele é muito pontual porque ele traz renovação da mente na área alimentar, todas as áreas, na atividade física, financeira, em todas as áreas nós precisamos, porque a gente não nasce sabendo. E aí, quando a gente também gera filhos ali, nós precisamos também nos renovar a nossa mente. Como educar filhos? Porque às vezes nós excluímos tudo aquilo que nós recebemos, como a gente já falou aqui, a gente não equilibra. Muitas vezes nós apenas reproduzimos todas as nossas dores. O meu pai me tratou assim, eu sofri muito, mas eu vou tratar os meus filhos assim, porque é o que eu sei, é o que eu recebi. Então, quando a gente renova a nossa mente, a gente vai aprendendo a respeito dos papéis, tá? Mas qual é o meu papel como mãe? Qual é a necessidade aqui dentro da minha casa como mãe? O que eu posso aprender mais sobre isso? Eu tô tendo dificuldade com a minha filha, com meu filho. Eu posso ler sobre? Eu posso buscar... Hoje nós temos tantos conteúdos, né? No YouTube, redes sociais... Pessoas que são especialistas na área, né? Nós estamos aqui como pessoas que têm experiências, mas não especialidades específicas nessa área. Mas dentro da nossa casa a gente também tem muitos depoimentos para contar sobre isso, né? Até esses dias eu quero trazer aqui sobre a Yasmin. A nossa filha, ela teve uma dificuldade na vida pessoal dela. E ela chegou pra mim com muita, né, tava doendo, ela tava chorando, ela não queria enfrentar aquela situação. E eu, como mãe, apliquei o meu papel, né? Então eu fui lá, trouxe colo e disse pra ela, calma, tá tudo bem, vai dar tudo certo, vem cá e abraça. E no meu coração como mãe, porque o coração da mãe dói também junto. A mãe, ela se sente triste junto com a filha. A mãe, ela toma as dores, né? Quem é o pai? Ou a mãe que não vai tomar as dores do... Então, eu fui ali, acolhi e tomei as dores dela. Se ficasse só naquela cena, nas próximas situações que ela precisaria enfrentar a vida, enfrentar as situações, ia ser a mesma coisa. Ela ia querer colo, ia querer fugir... Né? Não ia querer olhar para frente. Mas depois da minha parte do acolhimento, entrou a parte do pai, né? A parte de um pai posicionado dentro do lar. Então, depois que acaba a conversa comigo, o Johnny chega, o que tá acontecendo aqui? Tá tudo bem? Yasmin chorando, nós estávamos descendo do quarto. E aí a gente explica para ele assim, não, filha, tudo bem, tá tudo certo. Porém, filha, vamos enfrentar essa situação, faz parte do processo da vida. Se você olhar para esse lugar, você vai continuar aprendendo, você vai se desenvolver. Então, vamos para frente. E aí veio a parte do destino.
Então, olha como os papéis se encaixaram nessa situação perfeitamente na educação da nossa filha. E se faltasse algum desse papel, Sim. né? Então, nas próximas situações, ela vai entender, sim, que ela pode abrir o coração, ela vai ser acolhida, mas ela também vai ser impelida para o propósito dela, para Sim. enfrentar as situações, para não fugir dos momentos difíceis que ela pode enfrentar com segurança, entendendo quem ela é. E a grande maioria dos pais, eles não querem que os filhos sofram, como é que eu posso dizer? Eles querem proteger os filhos da frustração. Isso. Os pais não querem deixar que os seus filhos se frustrem. E aqui tem um grande erro. Porque muito. os filhos precisam se frustrarem. A vida não é um mar de rosas. Os filhos precisam, de verdade, receber um não. Eles precisam saber que pode e o que não pode, sabe? Ah, mas eu não vou falar porque ele vai chorar. Que chore. Pelo menos você vai estar dando força para ele vencer. Ah, porque lá na escola eu vou lá falar com um amiguinho, coleguinha, porque o coleguinha falou dele. Queridos, deixa falar, sabe? Tem uma situação... Nós estamos nessa onda do bullying, que não pode falar nada. Não tem que falar mesmo. Para quê? Para que eles ganhem a casca. Sabe, os nossos filhos têm que ganhar casca. Quando eu era criança, na escola, me chamavam de tudo. Chamavam de orelhudo, não, bocudo. mas a gente precisa me chamavam de muitas coisas. Né? Porém, isso me trouxe força. E agora, se eu chegasse em casa chorando, meu pai e minha mãe disseram, ai, filho, não vai mais para essa escola. Não, vamos mudar você de aula, hoje? escola. Aí os pais estão indo lá na escola resolverem essa situação. Claro que em muitos casos é necessário. Por quê? Porque tá excedendo. Só se exceder. A gente precisa também ter a própria família, educar o filho, que bullying não é saudável, né? Não fazer. Mas muitas vezes são essas situações que vão trazer fortaleza. Com certeza. E aí os pais hoje, eles querem proteger o filho da frustração. Aí cria filhos vítimas, né? Aí que tá. Por quê? Porque a frustração faz parte de uma educação saudável. O não faz parte de uma educação saudável. Outra coisa que eu quero colocar aqui, a proteção excessiva. Tem pais que estão querendo criar filhos dentro de uma bolha. Por favor, se você é pai, mãe, está assistindo esse programa e você exerce autoproteção na vida do seu filho, colocando numa bolha, estoura a bolinha, para que ele possa se desenvolver futuramente nesse lugar de autoproteção, de tentar eximir da frustração. A gente vai criar adultos fracos, que não enfrentam a vida, que não têm resiliência para lidar com o dia mal, com a frustração. Vai criar pessoas que correm do enfrentamento. A grande realidade é essa. Adultos que correm do enfrentamento. Por quê? Porque lá na infância, os seus pais blindaram tanto ao ponto dele hoje ser sempre o fujão, né? Tem situações para enfrentar, vou correr, não vou falar. Chegamos na frase do início. Saiu do equilíbrio, é doentio. Tudo que é desequilibrado. Claro que nós vamos proteger filho, claro que nós vamos, né, fazer o que... Mas nós temos... Eu gosto de uma frase de uma grande educadora e ela fala que nós precisamos, em muitos momentos, dificultar a vida dos nossos filhos. Nós precisamos dificultar para que eles aprendam sobre resiliência, para que eles aprendam que nem sempre eles vão ganhar, para que eles aprendam que os limites são saudáveis, são lugares de proteção para eles e que eles se tornem também adultos equilibrados, né, emocionalmente, saudáveis emocionalmente. Lá em casa a gente sempre tem um hábito, né? Eu jogo muito com meus filhos, eu brinco muito com eles. E eu ganho deles. Eu faço de tudo para ganhar deles. Né? Agora o Jonathan tá com 16 anos, então se torna um pouco mais difícil, mas eu faço de tudo, é uma competição eu e ele. Por quê? Antes, quando ele era menor, eu ganhava dele, ele chorava. Ele ficava renando, porque o pai ganhou, porque não sei o quê. E eu ganhava dele, e a Thaís ficava, amor, deixa ele ganhar um pouquinho, amor. Deixa ele ganhar. Eu dizia, não, eu vou ganhar todas dele para ele aprender que tem que perder.
Porque a vida não é só ganhar, nós também vamos perder. E isso entra dentro do dificultar a vida dos nossos filhos. Então, pai e mãe, dificulta um pouco mais a vida do seu filho. E sabe? isso, para uma mulher ouvir isso, é desafiador. Porque isso é coisa de pai. Isso é coisa da personalidade do homem, né? E aí, imagina também uma mulher, hoje as mães solos, né? Sim, bastante. A mãe solo que precisa exercer todos esses papéis. Ela precisa tanto acolher aquela criança, como também impulsionar aquela criança para o destino, para o enfrentamento. Porque quando nós olhamos para o olhar da saúde emocional, dentro da psicanálise, o enfrentamento é a cura. Que são conversas saudáveis, que são conversas maduras. Isso lá na frente, nós estamos falando de relações em todas as áreas. Profissionalmente, a pessoa vai precisar de conversas maduras, de enfrentamento. No casamento, né? Hoje tem a realidade de muitos casais que sabem conversar pelo WhatsApp. Muitos. E pessoalmente não conversam. A dificuldade do enfrentamento. Então nós precisamos olhar para todos esses pontos. Sim. Para que nós venhamos conseguir ser bases, né? Bases bem saudáveis para as nossas crianças. Pastor, eu quero ver um processo de inovação na minha vida e ainda não começou. Deixa eu apresentar para você o meu livro Renovamente. Em um mundo de iguais, seja a diferença. Aqui dentro tem várias histórias, conteúdo muito bom para que a sua vida seja transformada de verdade. Até quando você vai ficar aí vivendo essa vida mediana, essa vida de superficialidade, sem realmente mergulhar no mais profundo de você mesmo, sabe? Porque nós achamos que muitas vezes nascemos para dar errado na vida. Não, querido. Deus te criou como uma obra perfeita. Você é a imagem e semelhança do Senhor. Porém, você precisa aprender a desenvolver o que há de melhor dentro de você. Então aqui em minhas mãos está o meu livro Renovamente. Você vai encontrar aí nas minhas redes sociais. Se você ainda não me segue, lá no Instagram é Dione com D-I-O-N-E, J Nascimento. E no YouTube, Dione Nascimento Oficial. E também no Mercado Livre. É só você colocar lá Renovamente Dione Nascimento, para todo canto do Brasil você vai poder encontrar. No meu Instagram, mais fácil ainda. Você vai lá na bio e aperta lá que você já vai ter todos os meus conteúdos ali para você adquirir e viver essa transformação na sua vida. Faça com que esse ano seja o melhor ano da sua vida. Comece a renovar a sua mente. Pastora Thaís, o último bloco já voou. Nossa, passou muito rápido. Porém, eu não vou demorar muito, né? Eu quero já fazer a pergunta para você, que foi a pergunta que eu fiz, que é o quê? Os pais que querem ser amigos dos filhos, isso perde autoridade? Em alguns casos, sim. Entender que a gente não é amigo dos nossos filhos, né? A diferença está, você vai estar perto, você vai sair para tomar café, você vai jogar, como tu mesmo falou agora, tu joga ali o videogame ali, né? Fute-mesa, videogame, tudo é esporte. Que é o tempo de atenção, que é a linguagem do filho, né? Da criança ou do adolescente. Mas o amigo é aquele que ouve as conversinhas, que não dá direção, que não ensina. E os pais não são esses amigos. Os pais, eles ouvem, eles acolhem, mas eles sempre dão direção. Sim. Por quê? Sabe, eu recebo muitos casos no consultório de mulheres que falam assim, ó, eu comecei a namorar com 13 anos e com 15 eu já fui morar com ele. Por que a minha mãe deixou? Cara, eu tinha 15 anos. Por que a minha mãe não me impediu de fazer isso? E eu tenho vários quadros de pessoas que hoje têm um certo arrependimento, porque lá atrás os pais não deram uma direção. Porque de verdade um adolescente, ele não sabe o que ele quer, né? Ele tá cheio ali de pensamentos e tá sendo ainda muitos hormônios ainda sendo formados ali. Então, a gente precisa entender isso. E aí, a gente volta na questão. O meu pai me proibiu de tudo. O pai dessa mãe, que deixou a filha namorar com 13 anos... Sim. Aí se tornou uma libertinagem. Ele
ele proibiu, ele não quis, ele não deixou. Aí ela pensou dentro dela, vou fazer completamente diferente. Trouxe também consequências para a vida dessa filha. Piorou. Então, é nós entendermos isso, né? Então, a gente vai ser amigo, claro, e eu vejo que o posicionamento correto é nós falarmos a linguagem dos nossos filhos. Porque tem pai que diz assim, eu já tirei um tempinho com ele aqui assistindo filme. Tá, mas o teu filho, uma criança de 4, 5 anos, que filme que você assistiu primeiro? Foi o filme que ele quis? Talvez o único programa que você quer fazer com seu filho é assistir o filme, assistir filme. Tá, e qual é a linguagem daquela criança? Ele gosta de andar de bicicleta, ele gosta de jogar algum jogo. Então, quando nós vamos dar atenção, por isso que nós falamos assim, que atenção para os nossos filhos não é 24 horas do nosso tempo. Até porque nós temos que trabalhar, nós temos as nossas demandas, nós precisamos trazer provisão. Mas o que um filho precisa? É tempo de atenção e qualidade. É quando eu paro tudo, eu largo o meu celular. Então, agora eu tô conversando com meu filho. Lá em casa nós temos um hábito do tempinho de qualidade. A gente tem esse nome, né? Tempinho de qualidade. Por exemplo, ontem, segunda-feira, o pastor Johnny e o Jonathan, eles saíram, foram ensaiar e foram no GC. Eu sozinha com a Yasmin, olhei pra ela assim, agora vai ser o nosso tempo de qualidade. O que ela gosta de fazer? Ela gosta de comer sushi. Então, o que eu fiz? Levei ela no sushi. Então, vamos lá comer sushi. Largo o celular, porque agora é o tempinho de tu conversar com a mãe. E ali eu comecei, e aí, tá, me conta, lá na escola, como é que tá, os amigos, né, as realidades dela, a linguagem dela. Então, é um tempo de... Não foi uma noite inteira. Sim, 1 hora. Foi 1 hora e meia. Então, foi um tempo de qualidade para ela. E assim a gente tem um hábito também de fazer tanto o Johnny com as crianças e eu também com eles, né? Esse tempinho de qualidade. Hoje a gente vai ouvir o coração deles. Será que Quero fazer uma pergunta para os pais que estão nos assistindo agora. Será que os seus filhos, eles podem abrir de verdade o coração dentro de casa? Será que você conhece o coração dos seus filhos? Porque às vezes ele pode falar assim, não, tá tudo bem, mas eu tô vendo nos comportamentos que não tá. Então, conhecer o coração fala de comportamento, fala de palavras, fala de ações. Verdade. Será que nós conhecemos o coração dos nossos filhos ao ponto de poder acolher, conversar, direcionar? Tem muitos pais que os filhos não podem falar, não podem falar o que estão sentindo. Expressar, né? Não podem nem ser de verdade. Porque tu tá sendo assim de novo? Lá vem tu de novo com esse jeito. Que saco, tu de novo. Sai desse lugar. Então, a falta de compreensão, de acolhimento, de presença. Sim. Né? Mas a presença afetiva na qualidade, como eu falei agora. Porque tem muitas famílias que usam a desculpa como bengala de, mas a gente trabalha o dia todo. Tá tudo bem, porque todo mundo trabalha o dia todo. Todo mundo precisa trabalhar. Sim. Senão o leitinho não ferve. Só que mesmo diante dessas demandas de trabalho, você tira o tempo de qualidade com seu filho e para ouvir ele, para acolher, mas também para validar, para mostrar, né, o quanto ele é especial, o quanto ele tem valor. Muito bom. E o que você diria, pastora Thaís, para os pais que olham para tudo que já aconteceu na vida e eles sentem que falharam muito assim já? Puxa vida, eu falhei tanto já com os meus filhos na educação. O que você tem a dizer para esses pais? E isso é algo muito comum. E o que acontece? Geralmente esses pais carregados de culpa pela ausência por conta do trabalho ou pelos erros da vida, eles acabam às vezes excedendo em presentes, né? Então eles vão lá para agradar, dando presentes, eles arrumam alguma saída para diminuir o nível de culpa. Sim. Né? E o que eu diria para esses pais? Eu diria que nenhuma família, por mais saudável que seja esse seio familiar, por mais saudável que seja o casamento daqueles pais,
ou o contexto daquela família. Nenhuma família consegue suprir 100% emocionalmente um filho. Nenhuma família. Então, quando nós descobrimos essa verdade, nós abrimos mão da culpa. E quando você abre mão da culpa, um caminho saudável para você seguir é a presença afetiva. Então, não é sobre aquilo que você dá, mas é sobre a sua presença de fato, estar perto, com palavras... Que às vezes o filho não quer nem que você fale alguma coisa, né? Ele só quer que você dê um abraço, que você escute. Né? E às vezes os pais, eles querem julgar muito. Ah, tens que fazer isso, faz isso agora. Tem momento que a gente não precisa falar nada. Eu me pergunto sempre. Às vezes, quando eles estão contando alguma coisa lá em casa, o Jonathan contando alguma coisa, ou a Yasmin contando... Eu sempre me pergunto internamente quando eles estão falando, é momento de eu falar alguma coisa? Agora falo ou não falo? Porque a gente quer lhe dar lição de moral, né? E tem momentos que a gente só precisa ouvir. Ah, é, filho? Ah, é. Olha só, né? Pronto. Às vezes, poucas palavras. E os pais, às vezes, evitam de falar algumas coisas porque acham que os filhos vão fazer. Por exemplo, o Jonathan está com 16 anos e volta e meia eu estou sentando com ele e estou perguntando, e aí, as gatinhas, como é que estão? Tem alguma lá na escola que tu acha bonitinha e tal. E pra Yasmin também, ela tá com 14 anos, volta e eu dou uma perguntada, e aí, os meninos lá? Tem os meninos bonitinhos, não tem? E os pais, eles têm medo de falar desses assuntos, pensando que o quê? Ah, não, se eu falar isso com meu filho... Já vai sair namorando. Já vai sair namorando todo mundo, já vai sair beijando todo mundo. E é o contrário, é pela falta de você instruir, em saber, em ouvir, para poder dar uma direção para os teus filhos, que muitas vezes você perdeu a mão deles, né? Então, você pai, mãe, sente mais com os seus filhos, converse mais, olho no olho. Tempo de qualidade. Para de WhatsApp, sabe? Esse negócio de ficar mandando mensaginha por WhatsApp, esse negócio de querer brigar pelo WhatsApp, esse negócio de estar dando lição de moral pelo WhatsApp, sai desse lugar. Thaís, nós já estamos quase encerrando o nosso programa aqui, que passou muito rápido, e eu quero que você, nesse momento, eu quero que você olhe para os nossos telespectadores, para o Brasil e para o mundo. Você vai olhar e você vai dar um conselho, aquilo que vem do teu coração, para esse pai, essa mãe, quem sabe o pai que está ali chorando, desesperado, essa mãe está desesperada, dizendo, meu Deus, e agora? O que eu faço da minha vida? Então, seja um instrumento de Deus aí para abençoar essas pessoas. Eu quero começar usando o tema desse programa, que é a renovação da mente, né? Primeiro você, pai, mãe, abre mão da culpa, né? Muitas das decisões que nós tomamos lá atrás foi na ignorância, foi sem saber. E como eu falei aqui, ninguém consegue suprir emocionalmente o outro ser humano. Então, quando você começa a renovar a sua mente, a trabalhar esse nível de culpa, você se aproxima mais. A minha orientação é aproximação afetiva. Essa seria a direção, porque é tão gostoso. As pessoas que Deus nos deu como presente, filhos, né, que a gente possa estar mais perto, amando mais, sendo mais leve, aprendendo mais com os erros da vida. E entendendo que a gente vai aprendendo ao longo do caminho que ninguém sabe tudo e que a vida pode ser mais leve até na educação de filhos quando nós estamos próximos afetivamente. Quando nós olhamos nos olhos, quando nós falamos o quanto nós amamos. Eu acredito que isso faz toda a diferença. Ótimo, muito bom, Thaís. Eu quero aproveitar para mandar um beijo, né, para os meus filhos. Opa! Então, o Jonathan, de 16 anos, a Yasmin, de 14, os meus 2 presentes que Deus me deu. Eu sou muito grata a Deus por ser a mãe de vocês. E eu sempre ouvi comentários assim, quando chegar na adolescência, tu me conta, as pessoas diziam. Verdade. E hoje eu posso dizer que eu cheguei na adolescência e o meu coração está ainda mais grato pelos filhos que nós estamos formando. Verdade. Filhos responsáveis, obedientes, amorosos. Então, eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Um beijo no coração, Jonathan e Yasmin. Tem esse tabu, né, de os filhos, os adolescentes, é apavorante. Eu até repreendo uma palavra que não se deve ser falada. Muitos pais estão chamando seus filhos de aborrecentes.
repreendo essa palavra em nome de Jesus, não lança isso sobre os seus filhos. Podemos dizer que a adolescência é a melhor fase na vida dos filhos, sabe? É o momento que nós estamos vivendo agora, tem sido maravilhoso demais, estamos aprendendo com eles, eles aprendem com nós, e assim nós vamos seguindo em nome de Jesus. Thaís, deixa as tuas redes sociais aqui para o nosso povo, para que o povo possa seguir os teus materiais também, como é que eles fazem? Lá nas redes sociais tem toda a direção, lá tem o contato, até para consulta, para direcionamento. Então, @Thaís Antunes. Ok. Segue lá você vai receber muita direção em todas as áreas da sua vida. Instagram, isso, né? É. Muito obrigado, Thaís, pela sua, Eu que mais agradeço. uma vez ter vindo aqui, mais uma vez ter trazido conhecimento para nós. E nós sabemos que essas famílias que estão aí, você que está aí do outro lado da tela, que tudo que você ouviu aqui, a renovação da mente acontece quando você pratica. Então, a partir de hoje, decida praticar. Tenha momentos bons com seus filhos. Saiba, procure pessoas que você vê que tem uma vida boa, pessoas que estão vivendo as fases que você, quem sabe, está entrando ainda. Procure essas pessoas, é fundamental, nós precisamos ter referências na vida para que nós venhamos viver uma vida melhor. E você pode sim, Deus te colocou aqui para que você viva a melhor vida nessa terra, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado por mais uma vez abrir a porta aí da sua casa ou no seu smartphone, onde quer que você esteja acompanhando. Muito obrigado por estar comigo aqui, que Deus abençoe você e nunca se esqueça de avançar sempre, desistir nunca, retroceder jamais. Um beijo no seu coração, que Deus abençoe você. Tchau!